Hoje o Sul em Rotas está em Lontras, no coração do Alto Vale do Itajaí. Para quem acompanhou os episódios anteriores, a nossa viagem já percorreu caminhos que ajudam a revelar a identidade dessa região catarinense. Partimos da nossa casa em Indaial, atravessando o Vale Europeu pelas cidades de Rodeio, prosseguindo por Ascurra e passando por Apiúna. Chegamos ao Alto Vale por Ibirama, conhecemos Presidente Getúlio, cruzamos a Serra do Tucano e logo adiante também seguimos para um passeio por Rio do Sul, considerada a principal cidade desta região. Ao longo do caminho, acompanhamos paisagens moldadas pelos rios, pelas encostas e pela história da colonização que ajudou a construir o Alto Vale do Itajaí. Agora é a vez de conhecer mais de perto uma cidade que muitos observam apenas da janela do carro enquanto seguem pela rodovia, mas que guarda a sua própria história e uma atmosfera típica do interior catarinense. Neste episódio vamos percorrer as principais vias de Lontras, observando aquilo que normalmente passa despercebido para quem segue viagem pela rodovia. Estamos às margens do nosso conhecido rio Itajaiaçu, em uma região marcada pela agricultura e pela influência da colonização europeia. Eu sou Denise e ao meu lado, no comando sobre 4 rodas, está o Brito e juntos seguimos em mais um episódio da série Dirigindo Santa Catarina, sempre guiados por um olhar documental, contemplativo e atento aos detalhes durante a viagem. E se faz sentido para você viajar assim, sem pressa, observando a paisagem e descobrindo histórias pelo caminho, então nosso convite é muito simples. Acomode-se, aproveite a viagem e venha conosco por mais um capítulo através do belo, diverso e encantador sul do Brasil. Enquanto percorremos as ruas de Lontras, vale observar alguns detalhes que ajudam a contar a identidade da cidade sem que uma única palavra precise ser dita. A organização dos espaços urbanos, o cuidado com as ruas, a conservação dos prédios públicos e a presença constante das áreas verdes revelam muito sobre a relação da comunidade com o lugar onde vivem. São características que costumamos encontrar com frequência pelos caminhos de Santa Catarina e que ajudam a construir aquela sensação de tranquilidade tão presente nas cidades do interior. Mas para compreendermos como essa cidade se formou e chegou aos dias atuais, é preciso voltar ao final do século XIX. A ocupação desta região teve início com a chegada dos primeiros colonizadores europeus às margens do rio Itajaiaçu. O território integrava o projeto de colonização impulsionado por Hermann Blumenau e, durante muitos anos, esteve ligado ao antigo distrito de Bela Aliança, hoje a cidade de Rio do Sul. Com o passar dos anos, a agricultura e posteriormente a chegada da estrada de ferro ajudaram a transformar o pequeno núcleo em uma comunidade estruturada. O próprio nome da cidade desperta curiosidade. Lontras recebeu essa denominação por causa da presença frequente desses mamíferos nos rios da região durante os primeiros tempos de ocupação.
Após um período de crescimento e desenvolvimento, Londras conquistou sua emancipação político-administrativa em 19 de dezembro de 1961, desmembrando-se de Rio do Sul e tornando-se oficialmente um município independente. E neste momento passamos justamente pela quadra onde estão localizados a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal de Londras, instituições que representam uma conquista importante na trajetória da cidade. Foi a partir deste momento da sua emancipação que o município passou a conduzir seus próprios rumos administrativos, fortalecendo sua identidade e construindo a estrutura pública. Atualmente, a economia local reúne a força da indústria, do comércio e da agricultura. É um lugar onde a história e a natureza caminham lado a lado. Hoje, a cidade possui pouco mais de 13 mil habitantes e uma densidade demográfica de aproximadamente 62 lontrenses por quilômetro quadrado, preservando desta forma o ritmo tranquilo característico do interior. Localizada a cerca de 185 quilômetros de Florianópolis, a cidade ocupa uma posição estratégica no Alto Vale, cercada por áreas rurais e pelas paisagens que tornam esta região de Santa Catarina tão especial. Ao longo das décadas, a cidade preservou importantes referências de sua história, e neste momento passamos por um dos seus patrimônios mais simbólicos, a antiga estação ferroviária da Estrada de Ferro Santa Catarina. Inaugurada em 1º de abril de 1929, quando ainda recebia o nome de Estação Victor Conder, ela marcou a chegada dos trilhos ao município e ajudou a impulsionar o desenvolvimento de toda esta região do Alto Vale. Durante décadas, passageiros, mercadorias e notícias chegaram e partiram deste local, tornando a ferrovia um elemento fundamental para a integração das comunidades do Vale. As operações ferroviárias foram encerradas em 1971, acompanhando a desativação da Estrada de Ferro Santa Catarina. Hoje, o prédio segue preservado e abriga a Secretaria Municipal de Agricultura, permitindo que uma parte importante da memória ferroviária de Londras continue sempre presente no cotidiano da cidade. Aqui poderíamos simplesmente retornar à BR-470 seguindo à esquerda, mas como você já sabe, no sul em rotas quase sempre existe algo interessante além do caminho mais óbvio. Por isso vamos continuar em frente para conhecermos o acesso ao aeroporto de Londras.
À direita encontramos o acesso ao aeroporto, além do ginásio municipal de esportes Osni Mendes e da sede do Corpo de Bombeiros Voluntários. Espaços que fazem parte do cotidiano da cidade e que representam diferentes áreas da vida comunitária, desde o esporte e o lazer até o atendimento à população em situações de emergências. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais de Lontras, uma cidade que muitas vezes passa despercebida para quem segue pela BR-470, mas que revela sua própria identidade através da história, da paisagem, do trabalho de sua gente e da forte ligação com os rios e com o vale que ajudaram a moldar esta região de Santa Catarina. Entre ruas tranquilas, construções históricas, lembranças da antiga ferrovia e cenários característicos do interior catarinense, descobrimos mais uma pequena parte da riqueza cultural e geográfica que existe além das rodovias. E a nossa viagem continua. Nos próximos capítulos, seguiremos explorando outros lugares, estradas e paisagens do Alto Vale, acompanhando os caminhos que, pouco a pouco, nos conduzem de volta ao Vale Europeu Catarinense. Gratidão pela tua companhia em mais essa viagem. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, às vezes os lugares mais interessantes não estão no destino final, mas nos caminhos que escolhemos percorrer até ele. Nos veremos na próxima viagem. Até breve!